Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abram as nossas Bíblias, por favor, aqueles que assim podem fazê-lo. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 16. Eu quero ler só em partes, A, B, C. É uma afirmação da parte de Jesus para os seus discípulos. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto carinhosamente eu quero estender gratidão a Deus pela oportunidade de estar pela segunda vez na Lapa, Assembleia de Deus, e para isto agradecendo o pastor Elias, pastor Paulo, e em nome deles a todo o corpo ministerial, a igreja, por esta honra me cedida. Quero agradecer de forma especial ao pastor Lelis. Sei que não mereço, é muita ousadia da minha parte, mas o chamo de amigo, pois tenho uma grande admiração e independente de onde ele me encontre, ele me cumprimenta, fala comigo, e ele não sabe como eu fico fofo quando ele assim o faz, pois é privilégio ter o reconhecimento de homens da estirpe dele. Agradeço a Deus pela vida do pastor Uri, pastor Ricardo e todos aqueles que com eles coordenam esta união da região norte e obviamente a todos, jovens, adolescentes, todos que fazem parte desta união. Deus os abençoe. Agradeço a Deus por rever meu amigo Josafá e registrar de forma grata aos dois jovens, Davi, como também, juntamente com o Victor, me receberam no aeroporto e têm cuidado de mim de uma forma especial, e o Gilberto, que é um filho, não o chamo de amigo, mas de filho, que tem me contactado para estar aqui. Que Deus os abençoe. Queridos, tendo em mente a temática que os jovens estão trabalhando acerca da semeadura, e eu quero falar de uma forma mais evidente, a responsabilidade da nossa geração no contexto espiritual. Os irmãos hão de convir que não se colhe sem semear, não tem fruto sem semeadura. E se nós analisarmos o contexto, os irmãos vão observar que no último ano, digamos assim, depois de 3 anos que Jesus tinha convocado os seus discípulos, ele reúne-os no capítulo 14 para dizer que a sua volta para o Pai estava chegando a hora. E tendo em vista os desafios que ele havia enfrentado e que a nova geração do seu tempo iria enfrentar, ele os estimula. Depois de dizer que ia voltar para o Pai, os irmãos observam que no capítulo 14 houve um contexto depressivo por parte dos seus discípulos com estas declarações. Então Jesus os motiva dizendo que não ia deixá-los só, mas ia rogar ao Pai, para o Pai enviar outro Consolador. Então no capítulo 15, Jesus vai falar do frutificar,
E no versículo 16, os irmãos observam que Jesus é taxativo, quando ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e dei nome a vocês, para que vocês vades e deem fruto, e o essencial, que o vosso fruto permaneça. Veja que isto foi declarado há um pouco mais de 12.000 anos atrás pelo calendário gregoriano. Quero pedir a vossa paciência, vou ser bem sucinto, mas dizer-lhes acerca da contundência dessa declaração e a responsabilidade que está sobre nós para manter permanecendo este mesmo privilégio. Se nós analisarmos o contexto que Jesus fala e o contexto religioso, os irmãos vão observar que havia algumas divergências do que se pregava para o que se vivia, tendo em vista que a história naquele período intestamentário, a história diz que o contexto religioso que já termina o Velho Testamento de forma negativa, agrava-se mais. Com o advento do domínio romano, os irmãos hão de convir que agora todo o contexto palestino, eles agora vão ser subalterno a Roma. E como subalterno a Roma, eles tinham o dever de obedecer, porque Roma manda os seus representantes, politicamente falando, para governar toda a Palestina, como o rei Herodes e como governador Pôncio Pilatos. Então o sistema religioso como um todo ficou subalterno também às ordenâncias de Roma, tendo em vista que Roma agora tinha o poder de destituir o sumo sacerdote ou qualquer outro que não cumprisse o seu dever de, como sempre, manter a ordem pública. Então, dentro desse contexto, houve interesses particulares, quando os grupos denominados religiosos, grupos como os saduceus, que era o detentor máximo do poder, posterior aos fariseus, eles se degradavam entre si, se degradavam, além dos outros demais. Cada um defendiam o seu ponto de vista. E quando foi passando os dias, o contexto religioso sofreu um impacto para uma nova geração futura. Por quê? Porque espalhados ou entre estes grupos detentores do poder estavam os escribas. E os escribas eram os teólogos, doutores. A história mostra que eles eram responsáveis diante de Deus e diante da religião, de formar uma nova geração de discípulos. Discípulos estes para representar o judaísmo, a lei de Moisés. Portanto, para agregar valores e interesses, os escribas, em vez de abrir o caminho para o povo se chegar a Deus, estar próximo de Deus e viver o melhor de Deus, eles fecham mais o caminho. Com o quê? Com as observações da lei. As observações tiradas da lei era taxativa. Só no dia do sábado havia 39 proibições que os judeus não podiam fazer, além da observação das 613. Cada dia de um ano havia uma observação permissiva e proibitiva. Então, o seu modo de interpretar vai fechando e afastando mais o povo de Deus. Então, agora vai aparecer a segregação. Os irmãos observam que norte, Galileia, centro, Samaria, sul, Judeia, havia discrepância em comportamento religioso. Um não se anexava ao outro, porque o centro do poder era Jerusalém, o centro político, Jerusalém, o centro econômico, Jerusalém. Então, era de Jerusalém que saíam as principais decisões no contexto religioso, tendo em vista que o sumo sacerdote
era do grupo dos saduceus. Porém, havia uma análise para analisar. Porque este grupo que era responsável pelo culto, a adoração, o espiritual, não acreditava na vida após a morte e nem no mover dos anjos. Então, tudo isso ia afastando mais o povo de Deus. Por exemplo, se alguém fosse ressuscitado, para eles era uma blasfêmia. Isso para o centro religioso era uma discrepância, era uma heresia, pois eles não acreditavam que ninguém viveria após a morte. Então, dentro desse conceito, vai aparecer o que? Os escribas. Os irmãos observam que os grupos mais atingidos pelas mensagens de Jesus eram os fariseus e os escribas, porque os fariseus se agregaram de um modo tamanho que agora usavam de sua influência com os escribas para complicar mais as coisas, porque os saduceus já diziam o que era. Os ex-fariseus diziam ser santos, separados, mas agia de forma que não condizia ao que eles pregavam. Então agora os escribas ficaram responsáveis de formar uma nova geração de discípulos. Mas qual era o problema? Esta nova geração que iria ser formada era na mesmice do que vinha acontecendo. Tinha que obedecer, tinha que se formar, afastando mais o povo de Deus e sem a evidência espiritual. Eles estavam vivendo pelo poder, eles estavam vivendo pelo interesse econômico, religioso, eles estavam vivendo os seus próprios interesses. Então a nova geração de discípulos, só para os irmãos terem uma ideia, a partir dos 12 anos, esta nova geração tinha que ser formada, tinha que começar a ser catequizada. Uma criança com 6 anos começava a estudar a lei de Moisés. Porém, com 10 anos, em 4 anos, ele já tinha uma lei na mente, ou parte dela. Quando eles completavam 12 anos, era a hora dos mestres. Na época, diz a história que havia 3 grupos essenciais: o rabi e o raboni. Todos eles eram responsáveis por esta formação acadêmica, espiritual de uma nova geração. O rabi era aquele grupo de mestres que ensinavam na classe a lei. O rabi, ele além de ensinar, ele era consultado a interpretações. E o raboni era o top, como era Gamaliel. Era, se nós fôssemos falar hoje, claro, dando sentido, era o reitor, era o que estava acima, porque já não era o meu, era o nosso. Ele já comandava tudo, ele entendia de tudo. Então, estes meninos, esses nova geração, completando 12 anos, eles iam serem sabatinados. E para piorar, este grupo de doutores, esta mesa analisadora, que tinha o dever de formar com base na lei de Deus, com base no amor, mas estava tão deteriorada pelo sistema, que agora iam escolher pelo jeito que a pessoa tinha, pela condição, influente, parente de alguém de renome, parente, pessoa do norte ou da Galiléia, já era descartado até no endereço, porque eles diziam, dali nunca vai sair nada que preste. Pessoas que não tivessem um poder intelectual tremendo, não poderia ser discípulo, porque eram escanteados, descartados, logo ali na escolha, na sabatina. Porém, o pior estava por vir, porque eles agora iam escolhendo só os melhores dentre os melhores. É parente do sacerdote tal, dá para ser discípulo. Tem parente rico, dá para ser discípulo. Eles não semeavam mais no espiritual, mas era carne pura. Então não havia relacionamento entre eles e Deus. Os irmãos podem observar que com toda aquela exigência que eles faziam, com os animais que eram mortos nos cultos, oração 3 vezes ao dia, jejum quase todo dia da semana, mas não dá para entender como os cultos eram tão cheios e não havia nada espiritual. No lado de fora,
tinha um monte de gente desagregada, pessoas que não tinham esperança mais porque eles descartavam, pessoas que lotava à beira de um tanque, com a expectativa do agitar das águas uma vez no ano, porque não tinha um crente espiritual para fazer uma oração e Jesus fazer o milagre. Então eles não semeavam nada. Quando eles estavam formando aquela nova geração, veja que era como comum. Aqui eu estou falando para os jovens modernos, vamos partir do pressuposto. E os irmãos sabem aquele programa de televisão, tanto americano como brasileiro, The Voice, e outros semelhantes. Eu assisti um dia para entender, porque ali tem talento. Então, o que é que acontece? É uma mesa que entende de música e tem que entender. E eles são responsáveis para descobrir novos talentos no contexto musical. E quando eles aprovam, veja o que é que o direito que o calouro tem, que o apresentado, que aquele que se mostrou tem. Ele agora vai escolher entre ambos qual mestre ele quer escolher para aprender os seus pés. Por quê? Era a mesma coisa, na época era privilégio para um jovem, ou seja, se estava Gamaliel, neto de Riel, se estava outro, eu ia escolher Gamaliel, que era o top da época, porque aprendendo os pés de Gamaliel, nem precisava falar, só a assinatura dele já dizia quem eu era. Então, era um direito do aprovado escolher o mestre. Por quê? Porque na mesa ele já foi analisado, foi aprovado e tem requisito para ser o futuro mestre do judaísmo. E isso era o que prevalecia. Só os melhores dos melhores. Veja que a coisa estava tão feia que quando Jesus aparece no cenário para modificar isso, o sistema não aceita. O sistema recusa Jesus. Com 12 anos, Jesus vai para o templo passar pelos doutores. E lá também eles ficaram admirados, porque Jesus era do norte. E eles perguntavam e Jesus não deu uma chance para ser recusado. A Bíblia diz que os doutores, a mesa ficou boquiaberta e dizia: de onde vem esse menino? Que sabedoria é essa? Quem é ele? Ele é da Galileia de Nazaré. Escantearam. Então escantearam Jesus. Não aprovaram. Jesus não teve o direito de dizer: eu quero aprender aos pés de fulano. 17 anos se passam. Já como ele foi rejeitado, ele agora vai semear o espiritual. E agora ele vai escolher uma geração que eu não teria coragem de escolher, contrariando os princípios acadêmicos de Jerusalém. Ele não vai procurar ninguém de anel no dedo. Ele não vai confiar este tão grande mistério a filho de influentes. Ele vai escolher pescadores, caipiras, roceiros, para formar uma geração que ia viver e semear no espírito e não na carne. Você está entendendo agora? Porque depois de 3 anos, porque ele agora vai ensinar a estes homens, a este jovem, a futura geração, a diferença. Veja que na maioria do evangelho você vai dizer: Jesus ensinava aos seus discípulos. Vocês vão sempre ouvir distinção entre os discípulos e a multidão, entre os discípulos e o povo. Quando Jesus ensinava os discípulos era uma coisa, quando ensinava o povo era outra. Quando ensinava os discípulos, madeira. Quando ensinava o povo era mais brando. Então agora o que assombra é que quando Jesus, com esses 12 semi-analfabetos, aleluia, caipiras, sem falar bonito, começa a evangelizar e a semear no Espírito. Eles não têm um templo luxuoso como Jerusalém. Eles não vão começar
em um centro político, religiosamente e econômico. Mas vamos falar em culto público. Caná da Galileia. E a água se transforma em vinho. E não foi um vinho qualquer, foi o melhor que o mestre já tinha experimentado. Eles vão andar pelo meio das ruas. E quem não tem esperança vai voltando a ter. Porque semeando no Espírito, os discípulos viam os aleijados serem curados, os cegos voltarem a ver. E enquanto o culto em Jerusalém tinha todo o glamour, tinha toda a riqueza, tinha gente influente, tinha celebridade, não acontecia nada. Quem era cego nem no templo entrava, quem era coxo nem no templo entrava, quem estava frio continuava pior. Mas no culto dos matutos lá, a geração de fruta espiritual, havia milagre, havia cura e havia coisas espirituais. Aí impactou o sistema. E para piorar, Jesus agora vai bater de frente com o grupo dominante, os saduceus. Porque os saduceus não acreditavam em ressurreição. Há uma crendice que diz, uma crendice judaica, que num período de 3 dias, os fariseus ainda acreditavam em ressurreição. Um corpo morto até 3 dias, os fariseus acreditavam na ressurreição. Depois de 3 dias, acabou. Os saduceus nem acreditavam de hipótese alguma. E quem era ele? Os detentores do poder. Aí vai Lázaro, adoece. Jesus espera 3 dias, não vai lá. Depois de 3 dias chega em Betânia. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aonde vocês colocaram? Me leva lá agora. Lázaro, vem para fora. A notícia chega em Jerusalém. O grupo do Nazareno está ressuscitando mortos. Aí o sistema já tinha aniquilado todos que tinham se levantado, porque a história mostra que se um homem se levantasse lá na região do norte e juntasse 10 pessoas para contradizer o sistema, eles eliminavam. Veja que em Atos, Lucas diz o depoimento do maior líder acadêmico, Gamaliel, respeitado e reverenciado por todos, quando ele diz, posterior, que já existiu Teudas e Judas o Galileu. E acabou. Então, quando eles souberam que Jesus estava não só com um grupo, mas multidão, e que milagre, coisas espirituais estavam acontecendo, aí João diz que eles fizeram uma reunião e o objetivo, a pauta era: agora não serve só prendê-lo, agora nós vamos matá-lo. E está escrito que decidiram matar Jesus para aniquilar os frutos espirituais, porque estava causando alvoroço. E eles mesmos dizem: se nós deixarmos ele assim, a gente não vai servir para mais nada. Nós vamos perder o nosso cargo. Aí procuravam Jesus agora para matar, e não só Jesus, mas a Bíblia diz que também a Lázaro, porque agora o povo aceitava Jesus não pela pregação, só em olhar para a cara de Lázaro, já dizia: Jesus, é filho de Deus, e já saía crente. Veja que Lázaro agora começa a semear coisas espirituais. Então a Bíblia diz que levaram Jesus com esse objetivo: aniquilar para eles esta heresia, acabar com a geração, como fizeram com Teudas e Judas Galileu. Se nós matarmos, acabamos com ele. Mas como ele é muito famoso, vamos matar de forma pejorativa. Primeiro a cruz. E a cruz, biblicamente, pela lei de Moisés, era pejorativa. Porque Deuteronômio 21, 23, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito. Foi Deus que disse. Então vamos torná-lo maldito pela cruz. E pelo contexto judicial do Sinédrio ligado ao político de Roma, era uma vergonha, porque se tornava insurgente, inimigo do Estado, e ninguém queria mais saber nem do nome dessa pessoa que era morto de cruz. Então, nós fazendo isso, vamos eliminar não só ele, como essa geração que ele está formando. Aí veja que quando Jesus soube que estava chegando a sua hora, ele faz essa reunião que eu acabara de falar. E na reunião ele é bem taxativo.
Porque ele agora sabia o desafio que essa geração ia enfrentar. E sem o Espírito Santo seria impossível. Sem um relacionamento com o Espírito Santo não se chegava a Deus. E se chegar a Deus, era aniquilado. Aí Jesus reúne eles e diz que não vai deixá-los só, mas vai pedir ao Pai para o Espírito Santo vir. E olha que ao contrário dos mestres de Jerusalém, que os seus calouros, os seus aprovados tinham o direito de escolher a quem eles poderiam, porque eles passavam por uma sabatina, por uma seleção. Aí Jesus agora olha para os discípulos como quisesse dizer: vocês não mereciam não, gente. Mas ele disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi vocês. Então eu me responsabilizo. Fui eu que dei nome a vocês, para que vocês vão e dê frutos. E o pior, o vosso fruto tem que permanecer. Agora olha a responsabilidade que a gente tem. Era uma geração de 2000 anos atrás, sem anel no dedo. Jesus, sem diploma. Eu veja bem que eu não estudo, eu estudo até hoje. Eu estudo até hoje. Eu não estou trocando as coisas, só estou lhe dizendo que o Evangelho, quem semeia no Espírito não semeia na carne. E o Espírito é poder de Deus e não tem explicação humana. Quando Jesus vai à cruz, veja que o plano deles parecia estar tão perfeito, porque está escrito que eles se juntaram, formaram um centrão e interesse particular. Para quê? Matar Jesus. Agora, nesse objetivo não havia divergência. Tanto os saduceus, fariseus, essênios, herodianos, zelotes, nenhum grupo só se formaram para aniquilar Jesus e parar esta nova geração que estava vivendo no Espírito, que estava aprendendo no Espírito. Veja que o plano estava tão certo que eles juntaram o quê? O Sinédrio, que era o poder judicial. Eles juntaram o quê? O direito político de Roma, que era o poder político. Eles ainda o quê? O poder militar, que era a ordem dos soldados do templo. E eles tinham o poder econômico. Então, veja que o plano estava tão certo que eles conseguiram comprar um dos discípulos chamado Judas. Compraram por 30 moedas. Deram a ele para ele entregar quem era Jesus. Porque se você olhar, Jesus não era conhecido em Jerusalém. O maior evento, o maior ministério de Jesus foi na Galileia. Jerusalém, eles não identificaram Jesus quem era por falta de relacionamento. Então veja que agora eles levam Jesus à cruz e os discípulos se dispersam. Então na ótica humana era mais um Judas e um Teudas, que juntou um grupo de gente, mas foi morto e ali acabou. Então quando prenderam Jesus, ninguém ficou. Quando vieram crucificar Jesus, foram 2 anônimos que tiraram o corpo dele da cruz: José de Arimateia e Nicodemos, que não expunham-se de dia. Agora, com o 3º dia, a notícia muda. Porque no 3º dia, eu tive o privilégio de estar lá o mês passado, e eu fui impactado, porque quando eu entrei no sepulcro, tudo limpinho, aquela coisinha tão simples, foi aqui que sepultaram o meu Jesus, foi, e não sobrou nada de resto. Aí o guia disse: vem aqui fora. Aí quando eu saí fora, ele me mostrou a rachadura na rocha, disse: só sobrou isso. Mas o que foi? Foi o terremoto com a ressurreição de Jesus, está até hoje, as braças, o túmulo está vazio, não tem mais. Então veja que para impactar, os soldados, poder militar, correm para o templo, não vai para a delegacia, vai para o templo, porque era soldado do templo, era apoiado por Roma, e dizem ao sistema que Jesus estava vivo. Então agora, enquanto Jesus endireitava, acertava os discípulos e o recuperava, os soldados estavam dizendo que ele estava vivo. E os sacerdotes, que tinham direito de acreditar, ratificar e viver o espiritual, contrariaram. Disseram: nós vamos dar muito dinheiro a vocês, para vocês espalhar que ele continua morto. E assim foi. Agora imagina, Jerusalém tinha 17 nações naquele dia, que era Páscoa, final de Páscoa. O mundo todo de varões piedosos estava lá. Agora imagina os soldados espalhando que o túmulo estava vazio, porque os discípulos roubaram o corpo.